Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, pois somente assim teremos peso para discutir os temas que realmente importam. Bom, como o próprio título do vídeo diz, o que esperar, né, para o agro aí em 2023, né? A ideia aqui é nós fazermos um panorama legal, um panorama de perspectivas dos direitos dos produtores rurais, né? Afinal, o movimento é voltado para a segurança jurídica segurança do patrimônio, entre outros temas, principalmente a liberdade de exercer a sua atividade no campo. Então eu já quero começar o nosso bate-papo falando um pouco da diferença entre o governo que virá e o que está hoje, né? O governo que está hoje, né, ao que parece, ainda está, né, ainda que a COP27 se aproxima e não há notícias de que ele irá comparecer ou não, mas de qualquer maneira, o governo que está hoje sempre prezou pelo direito de propriedade, defesa rural, defesa da propriedade da vida. Esse é o governo que está hoje, né? Nós tivemos os menores índices de invasões de terra, não só pelo fato da existência de meios hábeis a salvaguardar a sua vida, o seu patrimônio, porque veja, invasões de terra nada mais é do que um ato criminal. E nós temos então um governo que se preocupou com isso. Mas o ponto é, para que haja desapropriação de terras, deve existir a canetada, presidente da República, e o governo, né, o atual governo, não tinha qualquer interesse em fazer isso. Diferente do governo que se aproxima aí para o mandato em 2023, que é um governo reconhecidamente, né, apoiador, apoiado e tem um histórico de mais de 40 milhões de hectares em desapropriação, enfim, comprados, né, pelo INCRA, que tem um histórico aí gigantesco de desapropriação, entre outros temas. Bom, então esse é o primeiro cenário que eu quero trazer para vocês. E como que isso repercute na seara do produtor rural, né? Eu quero trazer algumas reportagens para que a gente possa sintonizar, estar aí no mesmo, falando a mesma língua, né? Primeiro, o que vocês já podem esperar do governo está simplesmente aqui. Movimentos sociais como MST e MTST irão compor a transição do governo Lula. E o que isso tem de importante? O que é isso? O que participar deste governo de transição pode interferir na sua vida, da vida do produtor rural e daqueles que se alimentam diariamente, né? Bom, primeiro que ele terá acesso a diversos dados. Eles podem, como a transição de governo visa basicamente dar as senhas de acesso a e-mails, entre outras coisas, bem resumidamente, né? Bem resumidamente para vocês entenderem, é como se, olha, agora vocês que vão acessar esses computadores, esses arquivos, todos esses dados, tá aqui tudo certinho, são aqui, nós estamos fazendo, é basicamente isso, é transparência do que eles irão receber para o seu mandato. Bom, e o que o MST e o MTST podem querer de dados de transição de governo? Não é mesmo? A fragilidade nossa já começa aí, tá? Uma presença ativa neste movimento social que nós sabemos que é um braço armado, um braço revolucionário da esquerda brasileira. Bom, seguindo a mesma linha, aí já caminhando, veja, eu não quero nem tratar aqui da ação, a gente já tratou isso no outro vídeo, sobre a adesão do ministro Barroso sobre o direito de propriedade, né? Não quero entrar nem nesse mérito, porque é muito mais profundo. Nós estamos falando aqui não só, no caso do Barroso, da criação de uma comissão para gerar burocracia para que você nunca tenha de volta a sua terra, né? Porque basicamente é isso. Criar meios burocráticos se perpetuando, né, esse litígio, ao invés de solucioná-lo pelo simples fato de que a terra é sua, despeje as pessoas que invadiram. Não, o direito de propriedade não vale mais. Mas pior que isso,
é o fomento a essas políticas por meio da presença do MST no governo. Tá? Bom, seguindo a linha, o que esperar na pauta Agenda 2030, né? Nós não podemos esquecer que o governo, ainda que no governo Bolsonaro existia uma presença forte, existe uma presença forte desta agenda no governo Lula será muito, mas muito, mas muito pior. A começar pela declaração da Marina Silva, que ela é cotada para o Ministério do Meio Ambiente, colocar o Brasil na guinada, na posição de vanguarda das negociações da ONU, onde o Lula já deve atuar como futuro presidente. Inclusive, ele está indo para a COP27 a convite, né? Questão climática agora é uma prioridade estratégica do mais alto nível do governo, diz a Marina Silva. O que ela quer dizer? O que ela quer dizer com mais alta prioridade? Tá? Nós não podemos esquecer que dentre as agendas que estão sendo discutidas nas últimas duas COPs, além da redução do gás metano, nós estamos falando de pecuária, nós estamos falando de arroz irrigado, né? Além dessa linha, né, de discussão de redução das emissões de gás de efeito estufa, principalmente metano, nós não podemos esquecer do mercado de cobrança de carbono. Grandes bancos financiaram a campanha do presidente que irá assumir em 2023. Quem irá fazer gestões financeiras, fiduciárias? Isso são bancos, são instituições financeiras. O mercado de cobrança de carbono ele só é bom para o intermediário. André, mas o produtor rural pode receber pelas suas... Gente, esquece essa balela. A partir do momento que você cria um mercado regulado de cobrança de carbono, você está atraindo para si mais uma política ambiental de cumprimento da função social da terra, que a gente já fala aqui no canal há um tempo. Se você incluir mais esse pedágio ambiental para fins de caracterização da função social da terra, é mais um meio de se desapropriar a sua fazenda. Já imaginaram tendo o MST no governo? Com acesso a todos esses dados? Não vai sobrar ninguém. Será um grande oligopólio. Os grandes players irão comprando, serão desestimulados os produtores. Pequenos e médios nem se fala. Eles sequer têm condições de implementar isso. Sequer têm condições de implementar rastreabilidade bovina, gente. Vocês já imaginaram a regulação do mercado de carbono? A Agenda 2030, além dessas questões do mercado de cobrança de carbono, além das reduções das emissões de gás de efeito estufa, nós temos ainda um projeto agora, desmatamento zero. Começou, né, por a regulamentação da Europa, e agora nós tivemos, o que é mais um absurdo, e o que eu sempre digo para vocês, ficarem de olho, ser bem informados, saber o que cobrar dos seus representantes, nós temos aí a Frente Parlamentar do Agronegócio, né, o futuro da Amazônia. Né, eu vou ler esse trecho porque eu preciso, tá? Em defesa do desafio da humanidade, que é produzir alimento e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente, nós sabemos que, assim como as riquezas minerais, as riquezas petrolíferas e também a Amazônia, são patrimônio da humanidade. Não, senhor deputado Zé Silva do Solidariedade de Minas Gerais. Não, a Amazônia não é patrimônio da humanidade, ela é patrimônio nacional. O uso dos recursos naturais da Amazônia pertence ao povo brasileiro. As legislações que devem imperar na Amazônia é a legislação brasileira. A partir do momento que o senhor reconhece a Amazônia como um patrimônio da humanidade, o senhor está autorizando, chancelando toda a narrativa que envolve as entidades supranacionais de interferir no Brasil. Basta ver o boicote, basta ver o artigo 6º da regulamentação do mercado de cobrança de carbono, basta ver tantas outras políticas que envolvem a Agenda 2030, senhores produtores rurais. E aqui ele traz uma questão envolvendo o desmatamento zero.
Mudar a cultura e por existência por ela vai garantir educação ambiental, produção em um sistema sustentável, agroflorestais, como se fosse fácil. Integração lavoura-pecuária, né? Floresta. É uma coisa simples, todo mundo faz, todo mundo tem recurso, todo mundo tem tecnificação para fazer, né? E aqui ele traz as questões envolvendo o desmatamento zero. Não me recordo onde ele colocou, mas desmatamento ilegais. Quem faz de forma legal, mostrar que nós não precisamos desmatar, tirar mais nenhuma árvore nativa da floresta amazônica. Bom, nós temos aí o deputado no Solidariedade de Minas Gerais, Zé Silva, pagando pedágio. E veja, ele estava em um evento, isso é o que mais chama atenção, em Washington, nos Estados Unidos, atendendo ao chamado da Amazônia, mobilização do setor privado para a proteção da Amazônia. Senhores, o que me causa repulsa é que toda essa ladainha discutida aqui, fundamentada e defendida pelo deputado, está na cartilha do Farms Here, Forests There, que é aquele relatório onde reconhece o interesse norte-americano em propor políticas de evitar o desmatamento nas regiões tropicais para que haja incremento de lucro dos produtores rurais norte-americanos. Nós temos um deputado brasileiro fazendo lobby para o governo americano. Se vocês ainda não compreenderam o que é a Agenda 2030, a Agenda 2030 é o interesse de pouco em detrimento dos demais. A Agenda 2030 é para que a gente coloque pedágios na produção agrícola de países tropicais, principalmente o Brasil, que é o que tem o maior potencial, para que aumente o nosso custo de produção e seja difícil concorrê-los lá fora. Nada mais é do que proteção comercial. Nunca foi, nunca será sobre a erradicação da fome, preservação do meio ambiente, nunca será. Essas discussões envolvem única e exclusivamente interesses próprios e sequer nacionais, mas de grupos de pessoas. Quem controla a energia controla o país. Quem controla o alimento controla o povo. Se nós resolvermos produzirmos no nosso território, nós iremos deter o poder de controlar o mundo. E é isso que assusta os burocratas de Bruxelas e os globalistas financeiros do mundo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, pois somente juntos e organizados nós seremos bem mais fortes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e ótima semana.